É que eu tinha esquecido de gravar. Tá gravando, pode ir. Não é coisa Ok. azul. Nossa. Boa tarde para todos. Irmãos, bom estarmos juntos mais uma vez. Vou ter que ter um pouquinho de paciência comigo, porque minha voz está bem sumida, né? Mas vamos continuar, né? Falando sobre aquele esboço que a gente começou ontem. Vou precisar do Dimas Nogueira, viu, Dimas Nogueira? Daqui a pouquinho eu vou te fazer uma pergunta. Ok? Então podemos começar. Vamos lá. Meu pai. Nós ontem. Interromper vídeo. Aquele dia nós começamos, na quinta-feira, né? Falando sobre o discipulado cristão. Ok? Então, eu vou passar só para quem não estava, né? Rapidinho. Ok? O tema é o discipulado cristão. Deixa eu ver aqui, que eu não estou conseguindo rolar aqui, Jorge. Foi. Ok? Não. 4 aspectos do discipulado, né? O discipulado cristão, o caráter cristão, a vida cristã e a obra cristã. Okay? Então, nós já vimos sobre o discipulado cristão, vários itens. Cada item desse aí é motivo para um estudo, né? Posteriormente, se for possível. Ok? Vimos também o caráter cristão. Vai. Né? E aí, quando nós terminamos, o Jorge abriu para comentários, o Dimas fez um comentário. É isso que eu quero saber, se ele se lembra qual o comentário que ele fez. E aí, Dimas? Não lembra? Tem que liberar ele aqui. Lembro não, já. Ele já entendeu, já. Lembro não. Então tá. É o seguinte, se eu não entendi mal, o Dimas falou assim, olha, nós ouvimos, agora vamos ver se a gente dá conta de pôr em prática, porque apertou a gente. Né? Ok, foi isso mesmo. Lembra isso aí? Então, vamos para o primeiro tópico de hoje, né? Falando sobre a vida cristã. E aí, fala exatamente de comprometimento total. Comprometimento total. Né? Que é o ideal, né, para cada cristão. Né? O ideal é que sejamos totalmente comprometidos. Sabemos que muitas vezes nós ficamos longe desse ideal. Até o próprio apóstolo Paulo, ele falou, né, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo. Ou seja, ele tinha como objetivo. Né? E uma das frases aqui do autor, né, do livro que nós estamos lendo, diz o seguinte, que nada menos do que um sacrifício completo de nós mesmos, espírito, alma e corpo, caracteriza uma reação adequada ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós. Nada menos do que um sacrifício completo de nós mesmos, espírito, alma e corpo, caracteriza uma reação adequada ao sacrifício de Cristo por nós. Paulo, ele falando aos Coríntios, né, ele escreveu no capítulo 5 de 2 Coríntios, 14 e 15, que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem
não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, nada menos do que um comprometimento total nosso, né? Caracteriza uma reação adequada a isto que o Senhor Jesus Cristo tem feito por nós, né? Logo em seguida vem a certeza da salvação. Estamos falando de discipulado cristão. E um discípulo cristão, para que ele seja preparado para poder trabalhar com outras pessoas, para discipular outras pessoas, ele precisa, além de comprometimento, ele precisa prioritariamente de ter a certeza da sua salvação, né? Satanás, ele semeia dúvidas muitas vezes na nossa cabeça, né? Querendo, né, nos convencer de que nós não podemos ter certeza da nossa salvação, de que isso é uma seara que nós não temos autoridade, mas, de fato, a palavra de Deus nos garante isso. E nós precisamos desenvolver isso para ser um discípulo que seja também um discipulador de outros. É imprescindível desenvolver isso, né? E nós lemos lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13, quando ele escreveu: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, palavras como esta reforçam, né, a nossa convicção, avivam a nossa fé, a nossa certeza, né? E o discipulado cristão, ele visa, né, a que essa certeza seja algo inconfundível dentro de nós. Em seguida, vem as doutrinas fundamentais, básicas, né? Salvação eterna, o batismo, a ceia do Senhor, a ressurreição, a vida eterna, né? Então, é preciso desenvolvermos isso. E no discipulado aos pés do Senhor Jesus Cristo, com a sua palavra na mão, né, nós temos condição de desenvolver isso, né? Ele disse: olha, quem tem o Filho tem a vida, né? Então, é uma doutrina básica, fundamental, que alicerça a nossa fé, a nossa vida cristã, né? Ele disse em Mateus 28:19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo, né? Ele falou também a respeito da ceia: isto é o meu corpo, fazei isto em memória de mim, né? Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, doutrinas básicas, essas que nós falamos aqui e todas as demais, né, nós as adquirimos e desenvolvemos aos pés do nosso mestre por excelência, né? Direção para a vida, né? Todos nós precisamos de direção para a vida. E Deus tem um plano para cada um de nós, né? Aos pés do Senhor, nós conhecemos esse plano. E somente através da oração, do desenvolvimento da nossa intimidade com Deus, que nós podemos desenvolver este conhecimento, para que, então, possamos caminhar na direção que Deus tem para nós. Provérbios é um livro muito instrutivo, né? No capítulo 3, nós lemos versículos 5 e 6, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, nós precisamos da direção do Senhor, precisamos reconhecê-lo, precisamos confiar nele, para que a nossa vida cristã, de fato, seja proveitosa. Em seguida, nós temos a palavra de Deus, né? Ela é a lâmpada
para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, né? É a bússola que nos guia, né? E somente a palavra de Deus é suficiente. É bem certo que nós temos a ajuda de muitos irmãos, através dos seus escritos, dos livros, dos comentários, né? Mas o estudo da palavra de Deus é essencial, porque a palavra de Deus é suficiente, né? E o discípulo de Cristo deve ser comprometido com essa suficiência da palavra de Deus, comprometido com a infalibilidade da palavra de Deus. Está sendo instruído com base em um manual que não falha, né? Porque quem o escreveu tem toda a autoridade. A Bíblia não apenas possui a autoridade de Deus, mas ela é inspirada por Deus, né? Foi ditada por Deus. Nós lemos no Salmo 119, versículo 89, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Isso é uma expressão de alguém que tem uma segurança de que está caminhando com base em um manual de instruções que é confiável, né? O Senhor Jesus Cristo, quando orava na sua oração sacerdotal, né, por nós, pelos seus discípulos, capítulo 17 de João, ele disse assim, na sua oração: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, o estudo dessa palavra é imprescindível. A oração, a adoração, a devoção, né? Os cristãos podem parecer uma minoria desamparada, né? Até mesmo, muitas vezes, quando vai tratar de assuntos políticos, né? As religiões são tratadas muitas vezes como minorias, né? E às vezes os cristãos recebem esse nome, essa qualificação, né? De ser uma minoria desamparada. Mas, de fato, com Deus, né? Nós cristãos somos capazes de influenciar o destino do mundo, o destino das nações. Por isso, nesses tempos de corona que nós estamos passando, nós não podemos perder de vista isso. As nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas reações, as nossas conversas, né? Como a gente age e reage diante das circunstâncias, diante das situações, né? Pode, de fato, levar esta mensagem de que, com Deus, né, nós, como cristãos, como servos de Deus, podemos influenciar o destino dos povos, das nações, levando a eles o conhecimento do Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E Tiago, na sua carta, ele registrou no capítulo 5, versículo 6, que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Portanto, a vida de oração do crente, né? A vida cristã de oração, ela é valiosa e ela tem a sua validade assegurada pela própria palavra de Deus. Nós fomos feitos para adorar. Diz lá em João 4 que Deus, o Pai, o Senhor Jesus mesmo falou, né, que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, nós fomos feitos para adorar, né? O Salmo 29, versículo 2, nos faz uma convocação: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Né? Ninguém pode fazer isso a não ser aqueles que são salvos, remidos por Cristo Jesus. Nós recebemos esse convite para fazer isso, né?
pela palavra de Deus. E é um privilégio que nós temos pela vida cristã. E o discipulado cristão, ele nos fortalece nessa área. Na área da comunhão, né? Aqui fala em relação à Assembleia dos Santos, né? A Igreja de Cristo. Como é importante. E nós, esses dias, estamos podendo valorizar talvez um pouco mais, né? A importância do nosso ajuntamento como igreja. Como estamos assim deslocados, como nós sentimos falta de estarmos juntos, de dar aquele abraço, de trocar aquela ideia juntos, de cantarmos juntos, de ouvir a palavra juntos, de poder realizar a ceia do Senhor juntos, né? A comunhão, né, é importante, porque a igreja, sabe, é a única sociedade criada na terra e que vai permanecer no céu, né? É a única sociedade na terra a qual Deus prometeu perpetuidade, né? Então, essa comunhão não vai acabar, né? E Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele falou, olha, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não tem rico, não tem pobre, não tem novo, nem velho, né? Todos somos um em Cristo Jesus. A comunhão que nos une, isso é algo maravilhoso, e o discipulado cristão nos mostra isso. A vida cristã, realmente norteada pelo discipulado cristão, nos faz crescer e compreender estas coisas. Obediência, né? O discípulo de Cristo, ele precisa aprender como tornar um bom exemplo para os outros, né? E esse bom exemplo, muitas vezes, vem por uma manifestação de humildade, uma manifestação de simplicidade, de obediência, né? Ele tem também que ter discernimento para diferenciar o bom do mal. Não é aquela, digamos assim, aquela obediência cega e aquela humildade simplista que não leva em conta as coisas boas e as coisas ruins, ou seja, que não faz divisão, que não sabe interpretar aquilo que é bom e aquilo que é mal. Mas aprendemos aos pés do Senhor Jesus Cristo ter uma vida de humildade, uma vida de discernimento, né? Aprendendo a diferenciar o bom do mal, o verdadeiro do falso, o santo do impuro, né? E só para lembrar alguma orientação bíblica nesse sentido, né? Efésios 4:29 nos diz assim que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim que transmita graça aos que ouvem. Lá em 1 Tessalonicenses 5:21, né, o apóstolo Paulo instrui com relação a discernimento, né? Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Então, nós temos esta orientação, né? E aprendemos na palavra a ter esse tipo de conduta, né? Esse tipo de atitude na nossa vida cristã. Outro ponto, persistência. Persistência. A persistência, bem colocado aqui pelo nosso comentarista, ela não é uma mera aceitação da provação e do sofrimento, mas o triunfo sobre eles. Ela não é uma paciência do fatalismo, mas a paciência que domina as coisas. A persistência é que nos dá aquela força motora para que nós possamos prosseguir. A persistência não é uma aceitação
do sofrimento é, não, vamos ficar assim mesmo, então tem que ficar assim do jeito que está. Né? Não, a persistência nos leva a buscar o triunfo sobre as dificuldades, sobre as lutas, sobre o sofrimento. Tampouco ela nos permite quedar, né, diante de uma situação que parece que não dá para resolver, como se aquilo fosse um fatalismo. Ah, não vai ter jeito mesmo, vamos ficar assim, porque não tem jeito. Não, mas a persistência, ela nos conduz para vencer, para vencer. E o Senhor Jesus Cristo deixou uma palavra muito clara, né? E muito exortativa em relação a isso, quando ele falou para aquelas pessoas com quem ele estava conversando, né? E um botou uma desculpa, eu primeiro tenho que fazer isso, para depois seguir o Senhor, depois eu, né, tenho que sepultar meu pai, tenho que casar, tenho que fazer mais isso, mais aquilo. E diz, olha, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Né? Então, a persistência é outra coisa que nós temos muita resistência, porque quando queremos persistir, nós vemos muitos obstáculos. Somente estando aos pés do Mestre é que vamos poder vencer. Conduta social, né, os nossos relacionamentos, uma consciência alerta diante desse mundo que nós vivemos. Né? Vivemos num mundo dominados pela... que abafa a consciência, o relaxamento da consciência. Né? As pessoas não têm nenhuma dificuldade para mentir, não têm nenhuma dificuldade para fazer um relatório falso sobre um determinado assunto, não tem nenhuma dificuldade para sonegar uma dívida, um imposto, né? Não tem dificuldade para cometer algo fora da lei. Né? E, infelizmente, até mesmo nós, como cristãos, muitas vezes somos tomados, né, em situações assim que acabamos escorregando. Né? Mas precisamos de ter cuidado com isso. Né? Precisamos ter cuidado com isso. Né? Porque o Senhor está vendo a nossa conduta. Ele está vendo como nós estamos agindo. E João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 6, ele diz, olha, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Né? Mentimos e não praticamos a verdade. Mas nós podemos ter uma convivência saudável na sociedade. Né? Quando nós nos curvamos, né, e buscamos na palavra de Deus. Nós podemos aprender como conviver com as pessoas. Né? Nós podemos aprender como distinguir um comportamento de uma pessoa. Às vezes não aprova o comportamento daquela pessoa, mas a palavra de Deus não me autoriza a ignorar a pessoa. Né? Mesmo discordando do comportamento, não aprovando o comportamento, eu tenho que ser receptivo àquela pessoa. Né? Então, isso fala da nossa conduta social, dos nossos relacionamentos. Né? Lá em Filipos, parece que estava tendo alguma dificuldade quando Paulo escreveu, né, aos filipenses, e ele falou, olha, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Mais à frente um pouquinho, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O Senhor Deus, então, deseja que, de fato, nós tenhamos uma conduta que, por si só, já seja, de fato, um testemunho no ambiente.
Viver de forma sacrificial. A pergunta não é quanto eu devo dar, mas quanto eu posso sacrificar. Esse tópico, na sequência dos nossos estudos, ele fala exatamente de uma vida sacrificial, no aspecto físico, financeiro, uma conduta que represente uma vida bem controlada, bem administrada, né, para que nós possamos ter a liberdade e o privilégio de investir na obra de Deus. Lá em Provérbios 3, 9 e 10, diz que devemos honrar ao Senhor com os bens que Ele colocou nas nossas mãos. E então nós seremos fartos, transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor com os teus bens. Isso é um viver de forma sacrificial, quando fazemos isso com alegria, quando fazemos isso com satisfação e com a certeza de que estamos acertando com a vontade de Deus. Outro aspecto importantíssimo que aprendemos no discipulado é o controle da língua. Tiago, na sua carta, fala sobre isso, né? E a língua, ela pode gerar opostos. A mesma língua que abençoa, maldiz, né? Então, assim, ela pode gerar opostos como o doce e o amargo, a bênção e a maldição. Mas a palavra de Deus orienta que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como nós devemos responder a cada um. Então, que nós possamos, aos pés do Senhor Jesus Cristo, né, reconhecer isso e aprender mais sobre a nossa conduta. Já finalizando esse aspecto aqui da vida cristã, esse tópico da vida cristã, vem o tema do casamento, da vida no lar, né? A vida comum do lar. Tem outros tópicos que também tocam neste assunto dentro da mesma sequência de estudos, mas aqui fala especificamente do casamento, né? Como um relacionamento honrado, puro, conforme está lá em Hebreus 13, versículo 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. E fala de alguns propósitos para o casamento, né? Liderança, submissão, amor, cooperação, fecundidade. Então, quanto nós podemos aprender a respeito do nosso casamento, que, de fato, a palavra de Deus coloca como um grande paralelo do relacionamento entre Cristo, né, e a sua igreja. Filhos, nós somos comissionados por Deus, né, a criar os nossos filhos, não para o mundo. Essa é uma expressão muito comum da gente ouvir. A gente cria os filhos para o mundo, né? A gente cria os filhos para preparar e depois eles criam asas e eles vão para o mundo. De fato, não é assim o entendimento cristão, né? Nós criamos filhos para Deus. Nós criamos filhos para o Senhor. Nós não criamos filhos para o inferno. Nós não criamos filhos para o mundo. Criamos filhos para o Senhor e criamos filhos para o céu, para Deus, né? E aí, a palavra tem muitas instruções sobre isso e queremos frisar aqui nesse momento, Efésios 6 e 4, né? Que diz, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E, finalmente, irmãos, os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus.
Não os nossos caminhos, mas os caminhos de Deus. Nós devemos abandonar o nosso modo de pensar, o modo de pensar do mundo e aprender a pensar como o Senhor. É muito comum, né, nós usarmos a expressão, mas eu acho isso, a minha opinião é essa. De fato, nós temos essa faculdade, até Deus nos deu a faculdade de pensar, de tirarmos conclusões das coisas, mas nós não devemos ancorar, né, as nossas decisões, a nossa vida, vamos dizer assim, totalmente aquilo que nós pensamos, o que nós achamos, né, aquilo que nós traçamos como sendo os nossos caminhos. Pelo contrário, precisamos abandonar estas coisas e aprender a pensar como o Senhor. Como diz o título de um livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? E a Bíblia diz como Deus pensa. Lá em Isaías 55, 8 e 9, diz que o Senhor Deus fala, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não é fácil chegarmos a esse entendimento, porque a palavra de Deus está dizendo que o pensamento de Deus é muito mais elevado do que os nossos. Os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Mas quando nós dispomos a estar na sua presença, né, ele nos mostra o que devemos fazer. Ele revela aquilo que nós precisamos para a nossa conduta, enquanto estivermos aqui na Terra. Então, é isso que nós estamos vendo hoje, né? Vamos ficar por aqui. E se a gente tiver uma próxima